A gente trouxe ali a pirâmide, que faz referência ao olho que tudo vê, né? Ao One Eye. A pirâmide que está nas notas de dólar, ela faz uma referência a essa nova ordem mundial. Mas o cara, não sei se você sabe, o cara que tentou implementar pela primeira vez no mundo uma nova ordem mundial foi Nimrod, o construtor da Torre de Babel. Por quê? Porque lá, quando Deus trouxe o dilúvio, ele decidiu que o homem não morreria mais por meio das águas. Ele simplesmente queria construir uma torre que tocasse aos céus e fizesse com que toda aquela população pudesse ser salva daquilo. Só que ele iria se colocar como Deus na terra, um cara que iria mandar naquele povo com uma única moeda, por exemplo, e todas aquelas pessoas falavam uma única linguagem. Se você observar o que está acontecendo no mundo, que a gente citou agora há pouco, sobre a inteligência artificial e por aí vai, a inteligência artificial está reunindo novamente os idiomas. Né? Aquilo que foi separado lá na Torre de Babel está voltando agora. Eu vi agora uma invenção agorinha mesmo, na China ou no Japão, ô diretor? Pessoal com uma, acho que é na China, com uma mascarinha aqui, já viu? Aqui, a tradução simultânea. Sério? Aqui, ó, coloca aqui na frente. Poxa, ela legal, fala e você já escuta na língua Então, certa cara. e ela tá traduzindo a língua da outra pessoa. Vamos comprar uma dessa pra Leia. Vamos? A gente vai entender Pra... ela melhor. Realmente. O sotaque dela é difícil. E ela também não entende o que a gente fala, então. Boa. Mas vê se acha essa daí pra mostrar pro pessoal, cara. É uma. Essa eu não sabia que existia. Assim. Acabou. Foi esses dias que eu vi. Mas o pessoal tá usando lá ou acabou de ser inventada? Acabou de ser inventada. Acabou tá de ser em inventada, teste, né? Putz, cara, Mas é bacana. fração de segunda o atraso só. Sim. Então, você vê que o que aconteceu ali na Torre de Babel... E vai acabar com a escola de inglês, né? Vai, total. E os professores de inglês, como que fica? É isso que é preocupante quando a gente fala dessa quarta revolução industrial, né? Pois é. Porque se todo mundo comprar uma máscara dessa e sair viajando e ela não... Lógico, no começo pode ser que tenha uma falha ou outra, mas chegar um momento que ela esteja funcionando Vai chegar um perfeitamente... tempo que não tem nem máscara. É tipo, você falou, outra pessoa já tá escutando. Já tá. Perfeito. Esse é a nova... podemos dizer assim, esse é o cumprimento da construção da nova Torre de Babel. Olha lá, Vila. Bacana, essa máscara cara. mesmo. Exatamente isso. Que doideira. Nimrod, então, ele foi um cara que queria implementar uma nova ordem mundial, mas foi frustrado por essa divisão dos idiomas. Isso é uma história bíblica. Se você olha aí a imagem de Nimrod, quando nós observamos no mundo, existe um lugar que tem uma estátua gigantesca de Nimrod e ninguém sabe disso. Ah, é? E é uma construção que está justamente sobre um morro muito grande, uma montanha muito grande. Você sabia que existe essa estátua de Nimrod hoje? Não, onde fica? Olha lá. Cadê? No Rio de Janeiro. Não, peraí. Lá é o Cristo Redentor. É a história que eles contam, né? Para. O Cristo Redentor é uma representação de Nimrod, cara. Até porque... Aí temos um plot twist aí, hein? Até porque, se você lê a Bíblia mesmo, você vê que um dos mandamentos ali, dos 10 mandamentos que Deus passou a Moisés... imagem de Deus. É não fazer imagem de nada. Nem nada que está nos céus, na terra, em lugar nenhum. Então, isso iria contra o mandamento de Deus. Mas se você olhar o Cristo Redentor, e se você conseguir, Luciano, trazer só um pouquinho para a direita, você vai ver que na imagem que eu coloquei na lateral dele ali, existe um morro muito grande, aonde o Cristo Redentor está lá em cima e ele acaba ficando até pequenininho perto desse morro. Verdade. O morro vai representar a Torre de Babel e o Cristo Redentor com os braços abertos, ele está na mesma posição em que Nimrod é retratado, com os braços abertos em cima da Torre de Babel, entendeu? Símbolo de poder, né? São símbolos que as pessoas nem imaginam. Algumas ficam com raiva quando eu falo isso. Outras entendem e começam a pesquisar e se aprofundar mais. A Estátua da Liberdade, por exemplo, foi um presente da maçonaria francesa para os Estados Unidos. E quando a gente fala da Estátua da Liberdade, a gente tem informações muito mais sombrias sobre a própria estátua do que as pessoas imaginam. Porque você vai lá em Nova York, você pensa assim, cara, a Estátua da Liberdade. Você está pensando que é uma mulher ali, né, que está, na verdade, fazendo uma menção à liberdade, à libertação de um povo, né? Mas se eu te falar que a Estátua da Liberdade, ela pode ter dois significados. O primeiro seria Semíramis. Semíramis, ela é esposa e mãe de Nimrod, desse cara que construiu a Torre de Babel. É uma mulher que casou e teve filho com o próprio filho, entendeu? É uma história perturbadora. Por que que nós temos diversos obeliscos hoje em vários lugares do mundo, Vilela? A gente tem em São Paulo, no Ibirapuera. A gente tem obelisco, por exemplo, lá em Buenos Aires, na Argentina. Eu acho que eu trouxe no próximo estudo aí, ô Luciano, falando sobre os obeliscos. Esse é
Washington. O terceiro, boa, Nova Washington. York, São Paulo. Exatamente. Em vários locais do mundo existem esses obeliscos. A história por trás disso, ela faz referência a Nimrod e a Semiramis, que era Não tem uma mãe história que é e um falo esposa também? dele. Exatamente. Por quê? Sete, que foi um dos descendentes ali de Adão, por exemplo, também, que era o lado bom, né? Nimrod, ele veio como um descendente maligno. Sete veio como um descendente benigno, né? Porque a gente tem a divisão do bem e do mal desde a hora que eles comeram um fruto proibido, né? Começou ali com Caim e Abel, né? Um bom, outro mal. Então, Sete foi um dos caras que ele brigou, lutou contra Nimrod. Depois desse lance da Torre de Babel, depois que os idiomas foram frustrados ali. E Sete acabou matando e esquartejando o Nimrod de tanto ódio que ele tinha do cara e espalhou pedaços do corpo dele durante Caramba. por uma região gigantesca. O que a mãe e esposa dele fez, que era Semiramis? Saiu recolhendo cada um desses pedaços. Por quê? O que ela disse para o povo que tinha Nimrod como um deus, que se ela conseguisse juntar todas as partes do corpo dele, ele iria voltar à vida. Mas só faltou uma única parte. Ela não encontrou o pênis dele, o órgão sexual. Então ela juntou todo o corpo dele menos o falo. E aí, o que ela fez? Para compensar, ela ergueu um obelisco daquele ali, que no caso é o falo de Nimrod, entendeu? Então essa seria a história desses obeliscos aí. A gente tem Semiramis, né, que pode ser retratada como a Estátua da Liberdade, né? A gente vê isso na Columbia Pictures ali, uma mulher também segurando ali famosa a tocha, né? cena de abertura dos filmes. A Justiça do outro lado também, que é uma referência a Semiramis, que é uma mulher que tinha muita influência na época ali da Torre de Babel, e por aí vai. Desce só um pouquinho pra nós aí, ô Luciano. Só avisando vocês, tá? Que eu pedi pra Leia pegar um resto de chocolate pra mim. Eu não ofereci pra ninguém porque só tinha 3 bloquinhos. E eu pensei, somos 4 aqui, mais a Leia, que deve ter comido um pedaço no caminho. Se eu ofereço pra vocês, eu ia ficar sem, ia ficar só com um quadradinho. Então eu comi mesmo, não ofereci pra vocês, tá? E me sinto culpado por isso, então me desculpa. Você não, ô Bigoda, você tá doente, tá? Você não pode comer Thiago, chocolate. já adiciona esse traço de personalidade aí na nossa análise. Boa. Que a gente Egoísta. Vai fazer... Egoísta. Eu não quero que vocês fiquem doentes, tá? Fiquem, como chama, diabéticos. Olha lá, São Paulo, Buenos Aires, Washington. E o que tem? Ó, tem até o símbolo do compasso e da régua lá embaixo. Exatamente, porque esses obeliscos, ô Vilela, eles têm hoje uma ligação. O Nimrod, por exemplo, ele foi o primeiro construtor do mundo. Ele construiu a Torre de Babel. A palavra maçom significa construtor. Salomão, por exemplo, construiu o primeiro templo de pedra. Então são construtores. O obelisco, ele porque traz... pra galera que não tá entendendo, esses caras guardavam quase segredos, né? Como que constrói uma parada dessa e não cai? Exatamente. Até hoje é um mistério. Até hoje é um mistério. Eles falam que eles queimaram os tijolos para conseguir fazer um negócio tão alto, tão pesado, né? E não desabou. Não desabou. Né? Então, é um grande mistério. São grandes construtores da humanidade, tá? Pois é. Ali, o que mostra o símbolo da maçonaria é que esses obeliscos, eles têm 4 metros de altura e eles têm um triângulo em cima que representa a pirâmide, né? Um triângulo com 3 pontas. Você tá falando esse finalzinho deles, né? Exatamente, aquela assim. ponta ali. Tudo isso são referências a símbolos que são usados hoje pela própria maçonaria. Por exemplo, o esquadro que está embaixo ali do compasso, ele faz o quadrado. Então, a base do pilar ali, a parte principal do pilar, ela é feita de uma forma quadrada. Então, ela representa o esquadro. E o compasso em cima, ele vai representar esse triângulo, né? No caso, a ponta ali do obelisco, que é uma referência a Nimrod. Quando você olha a planta da cidade de Washington, acho que eu já tinha até comentado alguma vez aqui sobre isso, né? Você vê, olhando a planta de cima, vários símbolos maçônicos, como, por exemplo, um pentagrama, uma estrela de 5 pontas. Você vê também o esquadro e o compasso interligando os principais pontos turísticos da cidade de Washington, que é a capital dos Estados Unidos hoje, uma cidade muito importante, onde está a Casa Branca, onde está ali o presidente dos Estados Unidos. Né? Esses símbolos são símbolos maçônicos, porque todos esses caras têm grande influência da própria maçonaria. Se a gente descer um pouco aí, Luciano, você vai ver que o primeiro presidente dos Estados Unidos, Vilela, George Washington, ele estava na mesma posição de Baphomet, e essa estátua hoje é real, ela está lá no Museu de História Natural em Washington. E como a gente está aí em tempo de Copa do Mundo,
trouxe uma informação bem interessante aí pra galera também. O quê? Agora a galera vai me xingar. Por quê? Desce um pouco aí. Ó, você tá vendo a imagem de Bafomé ali? Sobe só um pouquinho, sobe a só um do pouquinho. lado. Desceu Peraí, do muito. lado Aí, direito. aí, É. aí. Com as asas, com aquela mão. Exatamente. A gente tem a imagem de Bafomé, que é o símbolo principal de Bafomé hoje. Uma imagem criada por Eliphas Levi, mais ou menos em 1845, mais ou menos 1850, ali naquela época. E ele colocou Bafomé como um ser andrógeno. Homem e mulher no mesmo corpo, representando o bem e o mal. Por isso que ele aponta para cima e para baixo. Ele traz a mensagem da dualidade, que é uma referência ao pecado de Adão e Eva. O fruto do bem e do mal, que a gente comentou no início aqui do nosso episódio, né? E ao lado de Bafomé existem duas crianças, né? Uma menina e um menino. Se você observar, esse menino ele tá em uma pose específica. Ele tá com os braços aqui no peito, olhando para cima como se ele estivesse venerando Bafomé. Tem um cara muito famoso, Vilela, que quando faz um gol, ele comemora dessa forma. Quem? Olha ali, desce só um pouquinho para nós. Aí, ó. É o Cristiano Ronaldo? Pode pausar aí. Cristiano Ronaldo, entendeu? Que é um dos caras que é conhecido como GOAT. É. A palavra GOAT, né, que significa em inglês Greatest of All Time, em português o maior de todos os tempos, também significa bode em inglês. É. Porque a indústria do esporte hoje, a maçonaria, controla o futebol, controla não só o futebol, mas toda essa parte dos esportes, entendeu? Se a gente subir só um pouquinho, o Luciano, volta só um pouquinho ali em cima. A gente tem Cristiano Ronaldo fazendo um gesto muito parecido com... Inclusive tem vídeos, cara. Se você pesquisar na internet, você vê vídeos dele fazendo gol, indo lá, ele se ajoelha e faz assim, olha pra cima, que lembra essa imagem do garoto venerando o Bafomé. E se a gente envolver outras histórias que fazem representação a Cristiano Ronaldo, o negócio vai para mais longe ainda. Por exemplo, ele recebeu uma chave de Donald Trump há alguns meses atrás, lá no Salão Oval, em Washington, na Casa Branca, nos Estados Unidos. Uma premiação. Cara. Ele é um dos caras que... Acho que é o cara que hoje mais tem seguidores nas redes sociais. Ele tem mais de 600 milhões de seguidores nas redes sociais. E Trump é um dos caras que também faz parte daqueles Skull and Bones que a gente citou. E é um cara que já fez rituais que são rituais conhecidos por Hollywood, pela indústria da música e pela indústria política. Não é à toa que ele está envolvido nos arquivos Epstein,